Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Todos bem? Todos bem mesmo? Vocês viram como vocês são mais alegres quando está frio? Todo mundo é mais alegre. Só que tem os negacionistas. Esse é o problema, entendeu? Tem aqueles que vão dizer, não, melhor é o verão. Que melhor é o verão? Cara, não existe isso. Não existe. Não existe. Cristão, principalmente, porque sabe, né? Quanto mais quente, pior. Né? Olha só, por exemplo, só alguns exemplos para vocês. O verão, calor. O inferno é quente, fogo, né? Lago de fogo. O céu é um lugar frio. Vocês sabiam disso? Não sabiam disso? Gente, coisa mais básica que existe. Olha só. Isaías, capítulo 6, o profeta diz que viu o trono do Senhor assentado num alto, sublime trono. Sim ou não? E diante dele, na sua presença, tinham seres viventes que eles tinham 6 asas, é ou não é? O que eles faziam com as asas? Se cobriam. Exegese, gente, vamos lá. O céu é um lugar frio. O inferno, por contrapartida, é quente, calor, de nada. Então, acabamos aqui o argumento, né? Todos agora gostam do frio, de nada, ok? Que alegria, mais uma vez, nós estarmos juntos para cultuar a Jesus. A principal coisa do domingo é Jesus. Nós nos reunimos em torno desse nome e nós olhamos para esse nome e bendizemos esse nome. E nós queremos fazer isso essa manhã, assim como eternamente faremos. Então, para mim é uma alegria, uma honra estar com vocês para a gente cultuar Jesus juntos. E hoje nós estamos encerrando uma série, a série sobre família, o último sermão hoje, e foi muito bom a gente ver essa relação da família nuclear, a família de casa com a família da fé, como que se comporta isso aí. Então, é uma bênção. Semana que vem a gente começa uma outra série, curtinha, 4 sermões, mas foi muito bom. E eu quero encerrar lendo com vocês um texto, um salmo bem conhecido, e eu quero que vocês abram a Bíblia e deixem aberta no Salmo para a gente ver o que a Bíblia tem a falar sobre o lar, a família bem-aventurada. Acha aí, por favor, Salmo 128. Salmo 128. Todos encontraram? Salmo 128. São 6 versículos, então vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Bendita, poderosa palavra do Senhor. Nós temos diante de nós aqui um dos salmos mais conhecidos sobre família. Então, quando tu for num casamento, ou o cara vai pregar Gênesis, né? Gênesis ali, 1, 26 ao 28, ou 2, finalzinho do capítulo 2 ali, ou vai pregar Efésios 5, do 22 ao 33, ou vai pregar Colossenses, a versão similar só que em Colossenses, ou vai pregar um desses salmos aqui, 128 ou 127. Por quê? Porque são os textos mais conhecidos, direcionados à família. Mas, apesar de esse ser um modelo de vida familiar abundante, agraciado, em que Deus abençoou, e nós vamos ver esse texto hoje aqui, eu quero, antes disso, antes de tratar do Salmo em si, eu quero que a gente relembre algumas coisas. Primeira delas, a família nuclear, a tua família em casa, a tua família, sabe? Essa propaganda de margarina que tu tem todo dia de manhã na tua casa, essa família, ela serve a família da fé. Ela serve a uma família maior, a uma família melhor.
Apesar de às vezes não parecer ser melhor, né? Tem seus perrengues aí, mas é uma família maior e melhor. Ou seja, a igreja é de fato a única família que importa de fato. Vamos dizer assim, não que a tua família não importe, importa. Mas o significado último de família é igreja. Ok? A igreja, sim, é que é de fato a família para a qual nós nos direcionamos, nos voltamos. A igreja, sim, é que é a família que nós nos empenhamos. E hoje eu quero que a gente veja isso de forma bem clara, passando por dois textos bem rapidinho antes de entrarmos no Salmo, que é Mateus 4. Tu não precisa ler, eu vou ler, só quero que tu preste atenção. Mateus 4, versos 21 e 22, quando Jesus está chegando uma galera e dizendo assim, ó, vem, me segue. Ele chega para alguns e diz assim, 4, 21 e 22 de Mateus. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Dois caras que eles eram meio estouradinhos, assim, né? Vocês vão ver no decorrer dos evangelhos que eles eram levemente descontrolados, assim. Eles só queriam matar as pessoas com um trovão, assim, sabe? Jogar raios em cima deles. Quem nunca quis isso, né? Quem nunca? Tipo a Paloma grávida e olhando pro Chico, assim, dentro de casa. Aquela raiva, assim, que surge do nada, sabe? Pequenos raios que caiam na cabeça. Todo mundo passou por isso. Vamos lá. O TDAH bateu aqui, vamos voltar. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Detalhe, Jesus, dos mestres, dos rabis, ele é provavelmente o único que nós vamos ver que ele chama os aprendizes, os discípulos. Porque não era costume isso aqui. O discípulo que ia até o mestre e pedia para segui-lo. Ok? Só uma curiosidade pequena. Adiante, versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai. Deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Tá vendo? Cara, essa família importa. Pai, te amo, ó, é nós, mas eu vou lá. Eu tenho uma outra família agora, eu preciso me dedicar a ela, preciso tirar tempo para ela. Depois disso, ainda em Mateus, capítulo 10, versículos 35 e 36, o texto diz assim, Jesus falando, ok? Jesus está falando e ele diz assim, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. A nora e a sogra a gente já sabe, né? Ali é normal. Ok, sem problema, vamos adiante. Versículo 36. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Cara, Jesus ama a família, correto? Mas a gente está vendo que tem momentos que não. Tem momentos em que Jesus, ó, família é legal, tudo, mas no seu lugar. Família é bom, mas nem sempre. Jesus está diante dos discípulos, ele está pregando e ele está falando, e vem a mãe de Jesus, como toda mãe que quer controlar o filho, né? Quer mandar no filho, mesmo depois de casado, né? E ela diz, chama ele, vem. E Jesus fala, não. Aqui estão aqueles que são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ou seja, a família, ela tem um papel diferente agora com a vinda de Cristo. Jesus, ele dá um outro aspecto, ele, vamos dizer assim, Jesus relativiza as relações familiares. Ele relativiza. Como assim relativiza? Está relacionado a que isso? Jesus torna isso algo relativo. As relações familiares, elas são rompidas, os laços que haviam são rompidos agora com a vinda de Jesus. Está vendo isso ou não? Ficou claro para vocês nesses dois textos? Sim ou não? Cara, Jesus rompe os laços familiares e eles não se tornam, não é mais um elo inquebrável, sabe? Indissolúvel. Não. Em Jesus agora os laços familiares, eles são rompidos. Ou vamos dizer, são rompíveis. Jesus, ele dá um outro aspecto, ele dá o real significado para as famílias. Mateus 19 a gente vê isso, enfim. Ou seja, tem um modo errado de nós tratarmos a família e tem um modo certo. O modo errado é qual?
A família vem em primeiro lugar. Ah, pastor, tu tem que entender, é família. Ah, mas veja bem, família vai ser sempre família. Sabe? Quando tu coloca a família em destaque, a família vem à frente de tudo, a família está em primeiro lugar. A família, sim, merece todos os teus sacrifícios. Assim está errado. E o jeito certo, qual é? É quando a família serve a igreja. Quando a família segue o padrão que Jesus dá a ela. Que é qual? Pai, mãe, ou marido e mulher e filhos servindo ao Senhor. Quando todos olham para Jesus e abandonam tudo e estão dispostos a abrir mão de tudo para seguir a Ele, aí Ele diz, esse pode ser meu discípulo. Lembram no início do ano, o terceiro sermão, se eu não me engano, nós vimos aqui a série sobre visão e missão, e eu falei o custo do discipulado. E Jesus fala, cara, se tu não está disposto a abrir mão de pai, mãe, tio, tia, vó, vô, marido, mulher, cachorro, pet, bebê reborn, seja o que for, para ser seu discípulo, tu não é, ele diz assim, não é digno de ser meu discípulo. Então, o papel da família o certo é quando está servindo a essa família maior. Aí sim, daí nós vamos ver famílias que obedecem, Efésios 5, Colossenses, Gênesis 1 e 2. Aí nós vemos o papel correto da família. Amém? Entendido? Entendido mesmo? Então, Jesus não está desfazendo a família, mas ele está colocando ela no seu devido lugar. Entendido? Esse é o papel da família. Em outras palavras, a família Cara, tá, enfim, tenta entender. A família é descartável. Tu entendeu? A família é descartável. Quando, claro, por Jesus. Ok? Não vai achar que tu pode ir comprar cigarro e não voltar mais. Não é isso. Tá? Homens, combinado? Não vai comprar cigarro. A família é descartável quando tu percebe que tu precisa estar disposto. Não é que tu tem que abrir mão, mas tu estar disposto a abrir mão dela por causa de Jesus. Amém? E aí nós chegamos no Salmo 128. Agora, com essa perspectiva correta, agora com esse entendimento, esse conceito de família correto, bíblico, agora a gente pode entender o Salmo. E eu queria que tu mantivesse a Bíblia aberta para nós percorrermos esse Salmo aí rapidamente, de forma bem rápida, lembrando um único detalhe. De quem o Salmo está falando? Do pai, do homem, do marido. Tu percebeu isso aí? Vamos lá de novo, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o versículo 2, primeira palavra do versículo. Você. Você. Ou seja, o salmista está falando com alguém. Né? Ele tem alguém em mente. Correto? Sim ou não? O salmista está olhando para alguém, ele tem um sujeito ali. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Versículo 13 é quem? A sua esposa. Ele continua falando com o homem, tá vendo? Sua esposa dentro do lar, a sua esposa em casa, a sua esposa no interior de sua casa. Depois, seus filhos. E no versículo 4 ele vai dizer então, eis como será abençoado o homem. Tá vendo? O salmo gira em torno da figura masculina, ok? Gente, entendido esse pressuposto? Pensando nisso, com isso em mente, eu vou me direcionar aos homens, então. Não somente mulheres, irmãs, vocês também, mas como o salmo está falando com o homem, eu vou me dirigir aos homens aqui, ok? Então, eu quero que tu entenda comigo 3 cuidados do homem bem-aventurado com relação à sua casa, com relação à sua família, para que ela seja uma família bem-aventurada, certo? Em primeiro lugar, este homem cuida de si. Este homem tem cuidado de si. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Cara, de cara aqui, ó, de cara. O que lembra esse texto aqui, esse versículo? Ele nos lembra o quê? Tu não percebe a ligação direta que ele está fazendo com o Salmo 1?
Salmo 1, lembra? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o salmista está fazendo uma ligação direta aqui, de um salmo com o outro. Há uma relação direta aqui. O povo, quando lia esse salmo, quando cantava esse salmo, recitava ele, eles lembravam imediatamente do salmista, no Salmo 1, falando do homem também bem-aventurado, que foge desse caminho perverso, que se afasta desse caminho de maldade, de rebelião. Aqui, esse é um homem que cuida de si, por quê? Porque ele não entra nesse caminho. Ele não entra no caminho inicia no conselho dos ímpios, que segue se detendo no caminho dos pecadores e se assentando, por fim, na roda dos escarnecedores. Este homem, ele não dá bola, ele passa reto. Ele está indo, andando, ele vê a placa. À direita, o caminho perverso. À direita, conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Ele passa reto. Ele não entra nessa via. Ele não segue esse caminho aqui. Ele foge, ele vai além. O ingrediente mais importante para uma família bem-aventurada é um homem piedoso. Um homem bem-aventurado que segue o caminho do Senhor. Essa família, esse homem é que de fato é o ingrediente principal, inicial, essencial para que haja uma família bem-aventurada. Não tem como haver uma família bem-aventurada quando não há essa figura de homem dentro de casa. E aqui eu quero deixar as letrinhas miúdas, né? O asterisco, óbvio. Tem mulheres piedosas, santas irmãs de Deus, mulheres de Deus, filhos do Senhor, que foram abandonadas, viúvas, que criam seus filhos no caminho do Senhor. Mas a figura do homem, ainda assim, nessa casa abençoada, faz falta. Faz muita falta. Meu irmão, olha para mim aqui. Meu irmão, olha para mim aqui, atenção. Tu é essencial na tua casa. Tu é essencial na tua casa. Só que para tu ser essencial, mais do que tu ser essencial na casa, é necessário que tu siga o caminho do Senhor. Que tu siga o caminho do Senhor. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Toda casa precisa de um homem assim. Toda casa precisa de um homem que anda nos seus caminhos. Se a família, cara, presta atenção nisso aqui. Se a tua família, a tua casa não experimenta crescimento, não experimenta abundância de crescimento, vida espiritual, comunhão com Deus, a culpa é tua. A culpa é tua, é do homem. O homem é o responsável pela vida espiritual na casa. O homem é o pastor na casa. Você está entendendo? Não tem como tu fugir disso aqui. Se a família não experimenta a bênção de Deus, a culpa é do homem. A culpa é, eu vou repetir, a culpa é do homem. Queira tu ou não, aceite tu ou não, a culpa é do homem. Todo indivíduo responderá diante do Senhor. As mulheres, as crianças, todos vão responder diante de Deus. Agora, os homens vão responder individualmente e pelas suas casas. Os homens vão responder por si e pelas suas famílias. Tu entende o peso disso aqui? A questão que eu te faço é, tu percebe o peso, a importância do teu papel hoje, homem? Tu tem que ter cuidado de si. Tu tem que ter cuidado de si para tu poder cuidar de outros. Quarta-feira, na reunião de homens aqui, eu falei a diferença de homens e meninos. Meninos são aqueles que são cuidados, precisam de cuidado, precisam ser atendidos pelos outros. Os homens são os que cuidam. Tu quer saber se o cara é homem ou menino? É só tu cuidar se ele precisa de cuidados ou se ele já está cuidando de outros.
A diferença é essa. O problema é que hoje a nossa cultura, ela incentiva, ela encoraja, ela fortalece os homeninos. Ela quer o homem com privilégios de homem, privilégios de homens casados. Tu pode ter diversão, sexo, tu pode ter teu momento de lazer com teu videogame, tudo ok, desde que tu não tenha responsabilidade. Tu não assume uma mulher para cuidar dela a vida toda. Os filhos, quando vierem, paga uma pensão e tá tudo certo. Segue tua vidinha, segue teu videogamezinho, assiste teu videozinho pornô. Que mal tem? Tu não tá prejudicando ninguém. Segue assim. É isso que a cultura quer de ti. Mas nós estamos vendo nesse salmo aqui que homem não é assim. Homem cuida da sua casa, das suas famílias, e ele inicia isso cuidando de si. Ele segue os caminhos do Senhor. Amém? Amém, homens? A questão é, esse é o tipo de homem que tu deve ser. Esse é o tipo de homem que teu filho deve ser. E esse é o tipo de homem que a tua filha deve procurar. Tu entendeu? Eu tenho, assim, milhares, milhões de defeitos. Mas eu costumo dizer uma coisa. A régua, porque Deus só deu menina pra mim, né? Deus quer que eu me incomode, eu não sei, eu perco os cabelos. A régua, para quem for casar com as minhas filhas, necessariamente vai estar alta. Porque eu quero que as minhas filhas vejam um padrão de homem. Porque ela tem que ser de mim para cima, cara. Não pode ser, entendeu? Não pode ser pior que eu. Não tem como. Tem que ser disso para cima. Já que é assim, então eu vou ter que colocar essa régua lá em cima. Homem, como é que tu tá fazendo em casa? Que padrão de homem tu tá entregando para tua esposa, pros teus filhos, para eles verem? Que tipo de homem tu tá sendo? Que tipo de cuidado contigo tu tá tendo? A primeira coisa que precisa, que a família precisa, é um homem que teme a Deus. Para depois disso haver uma família feliz. Uma família bem-aventurada. Tu tem cuidado da tua espiritualidade? Ou tu resume a tua vida espiritual a um culto familiar de 40 minutos em casa, lendo 4 capítulos e deu? A tua oração é: Senhor, obrigado por esse dia, abençoe amanhã, nos dê uma noite abençoada, abençoe este alimento. Se resume a isso? Lembram? Semana passada eu falei sobre tu orar de forma missional, teus filhos verem tu orando, pedindo ao Senhor: Senhor, nos dá essa cidade, Senhor. Nos dá gente. Teus filhos veem isso em ti? Os teus filhos veem o que é ser um homem que teme o Senhor? Um homem que segue nos caminhos do Senhor? Porque falar é uma coisa, demonstrar é outra. Nós temos que fazer os dois. Amém? Amém. Matthew Henry, quando está comentando esse texto aqui, ele diz assim: os verdadeiramente santos são os verdadeiramente felizes. A minha pergunta para ti, para fechar esse ponto aqui é: homem, tu teme a Deus? Tu teme a Deus? É isso que tu precisa. Tu teme a Deus? A tua vida, em todos os aspectos, revelam isso? Dão testemunho disso? Em segundo lugar, em primeiro, este homem cuida de si. Em segundo lugar, este homem nutre uma mulher frutífera. Esse homem bem-aventurado, esse homem que teme a Deus, esse homem que anda nos caminhos do Senhor, é um homem que cuida de si. Além disso, agora sim ele consegue, então, nutrir uma esposa frutífera. O homem é o cabeça do lar, é o líder da relação. O homem é quem lidera, ok? Mas presta atenção aqui, a mulher é o coração do casamento. O homem é o cabeça, é quem lidera, mas a mulher é o coração. A mulher é quem dá toda a empolgação. A mulher é a glória do lar.
Presta atenção, cara, não perde isso aqui. A mulher é a glória da casa. Lembra, eu falei aqui alguns sermões, o homem é o que caça, a mulher prepara a comida. O homem constrói, a mulher decora. Lembra que eu falei? A ideia é essa, a mulher é a glória da casa. E o que o versículo está falando para nós? Olha aí, versículo 2, melhor, versículo 3. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Videira frutífera. O que é isso? O que é videira? A videira produz... Vamos lá? A videira produz uva. Uva. Da uva se faz vinho. O vinho na Bíblia é semelhante, é a símile, é o termo que é usado para alegria. A Bíblia fala isso. O vinho alegra a vida, Eclesiastes 10, 9. Salmo 104 diz que o vinho alegra o coração. Vinho na Bíblia está relacionado à alegria. A mulher está sendo descrita aqui nesse texto como a videira, aquela que produz a uva, o fruto do vinho, o fruto da alegria. Minha irmã, olha para mim aqui, minha irmã, tu é a alegria da casa. Tua é a alegria da casa. Tu é a fonte da alegria no lar. Se a casa está de mau humor, é porque tu está de mau humor. Se a casa está num ambiente meio pesado, complicado, provavelmente é por causa de como tu está agindo, de como está o teu ânimo naquele dia. A alegria na casa, ela é um fruto, ela é uma consequência dessa mulher. A mulher piedosa, ela alegra o marido, os filhos, a casa. Tu está entendendo? Essa mulher aqui, ela é como uma videira, ela deve produzir, ela deve ser uma videira frutífera que produz. Está entendendo? A mulher na casa tem que ser frutífera, que produz. Ou seja, se tu tem que produzir, quer dizer que a alegria não é algo natural. A alegria não surge ao natural. Tu tem que produzir, tu tem que ser intencional para que a casa tenha um ambiente alegre. Tu entende isso? Não tem como tu viver a vida com um ranço e esperar que a casa seja um ambiente alegre, leve. Não tem como. Não tem como tu esperar que teu marido chegue cansado do trabalho e tu receba ele, tu nem sabe o que essas crianças me aprontaram hoje, e achar que a casa vai seguir alegre, sabe? Estão caminhando nas nuvens, pisando com aqueles chinelinhos estão pisando em nuvens, assim. Não tem como. É impossível, porque a alegria tem que ser intencional. A mulher, ela envolve a casa em amor e ela enche de alegria a vida no lar. Amém? E por que frutífera? Por que frutífera? Porque quando tu planta uma videira, ela cresce ao natural? Ela cresce por si? Ela exige cuidado. A videira, ela é algo frágil. A videira é frágil, ela precisa de cuidado. A videira precisa ser cuidada. Ou seja, cabe ao homem nutrir a videira dele. Cabe ao homem ser quem nutre, quem cuida, quem protege, quem alimenta, quem dá água, quem cuida da sua videira. Amém? Tu tem que cuidar, homem, porque essa videira, se ela não for nutrida, ela não dá fruto. Se não der fruto, não há vinho, não há alegria. Ou seja, antes então que tu queira que a tua esposa gere a alegria por si, tu tem que investir nela. Tu tem que nutri-la. Tu tem que cuidar, zelar por ela. Amém? Amém mesmo? Ou seja, grava isso aqui, ó. Homem, meu irmão, a tua esposa, ela tem que sentir
como se ela estivesse casada com o próprio Jesus. A tua esposa tem que sentir como se ela estivesse casada com o próprio Senhor. Coisa simples, né? Tranquilo, barbada. Barbadinha. É isso que Efésios 5:25 fala ou não? Qual é o padrão para o homem? É isso aí. É Jesus. Esse é o nosso papel. A questão é, Jesus não ama a igreja só se ela faz a parte dela. Sabe? Se fizer a tua parte, eu faço a minha. Cara, a gente nunca viu isso na Bíblia. Da onde surgiu isso? Em nenhum momento Jesus faz isso para a igreja. Faz a tua parte aí, que eu faço a minha. É ou não é? Ou seja, a tua é óbvio que não vai ser. É óbvio que não. Mas a tua esposa pode ser um demônio dentro de casa. E tu tem que fazer o teu papel igual. A tua esposa pode, sabe? Não é que um demônio entra nela. Ela pode entrar num demônio assim. Entendeu? Dentro de casa. E o homem tem que continuar sendo Jesus. Sendo Jesus dentro de casa. Amém, caras? Amém? É óbvio que não vai ser. Eu acho. Né, irmãs? Vamos bater na madeira. E além disso, além de não só fazer o seu papel, se a mulher fizer o dela, Jesus também não veio para ser servido pela igreja. Ou seja, tu não tem que ser servido pela tua esposa sem que antes tu sirva. Primeiro Jesus serviu, ele se entregou. Primeiro Jesus se doou. Até quando? Até o quê? Até que ponto? Até a morte. Só isso. Ele mesmo disse, né? Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Assim é o homem. É óbvio que o homem quer ser servido. É óbvio que o homem merece ser servido, minhas irmãs. Teu marido precisa, ele merece ser servido por ti. Agora, homem, tu não espera isso. Tu não espera, tu antecipa. Tu é o primeiro a servir. Tu não espera ser servido para servir. Ok? Amém? E deixa eu te dizer uma coisa. Se tu fizer isso, com certeza, o serviço dentro de casa, a tua esposa servindo a ti, é uma consequência natural. Se o homem fizer isso, quando o homem cumpre isso aqui, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, se mesmo se entregou por ela, naturalmente a mulher se doa a esse homem. Porque o homem não precisa nem fazer isso, a mulher já se doa. Vocês já perceberam isso? Eu falei que alguns sermões atrás, cara, a mulher se doa muito mais que o homem. É ou não é? A mulher se doa muito mais. Esses dias nós estávamos deitados lá em casa, conversando, assim, e eu falando sobre o corpo dela, elogiando, dizendo que eu amo ela e eu amo cada curva do corpo dela. O que vem depois disso não vem ao caso, tá? Mas, enfim. E eu estava dizendo, nós falando sobre as alterações do corpo, né? Eu dizendo, lembra quando nós éramos namorados e tal, não sei o que e tal. E ela dizendo, sim, mas eu me doei, né? Isso aqui é depois que eu voltei da guerra. E eu disse, e eu amo muito mais agora. Eu amo, cara, e literalmente a mulher doa o seu corpo para a família. A mulher doa a si para a família. Ela serve com o seu corpo para que tu tenha os teus Enzo, tuas Valentina aí, ó, a tua esposa doou de si. Como que a gente não vai se doar, não vai servir, não vai cuidar, não vai nutrir? Como? Me explica. Que homem piedoso é esse? Que teme a Deus, anda nos caminhos do Senhor, é esse? Se não se doar por uma mulher dessa? Tem sentido uma coisa dessa? Tu precisa servir
Porque Jesus não veio para ser servido pela noiva, mas sim para servi-la. Amém? Outro detalhe. Tu tem que lembrar disso aqui. Tu precisa lembrar disso aqui. Principalmente aquelas mães que têm filhos pequenininhos. É o trabalho mais pesado, mais difícil do mundo. É impossível tu chegar em casa e tu esperar que tua esposa esteja plena, sabe? Maquiada, perfumada, se ela tem 2 ou 3 leãozinhos desse tamanho assim. Tu tem que levantar as mãos pro céu e agradecer a Deus se ela tiver com o cabelo para baixo. Já é de louvar o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Gabi, tô mentindo? A mulher, principalmente quando tem filhos pequenos, ela tem o trabalho mais difícil do mundo. Do mundo. Não existe coisa mais difícil do que isso aqui. Criar filhos é complicadíssimo. A função do homem é só sair, trabalhar e voltar. Cara, traz o dinheiro para casa, só isso. A mulher fica em casa, ela tem que cuidar para um filho não botar o dedo na tomada, enquanto o outro já está puxando a corda assim. E não para, é o dia inteiro. Não tem coisa mais difícil do que essa aqui. Tem um autor que ele diz assim: lembre-se de que se suas esposas criam filhos em casa, presta atenção nisso aqui, cara. Presta atenção. Lembre-se de que se suas esposas criam filhos em casa, estão fazendo algo politicamente incorreto. Presta atenção. Politicamente incorreto. E radicalmente contracultural em nossos dias. Elas não receberão nenhum apoio do mundo ao seu redor. Assim, precisam do apoio, incentivo e ajuda do marido. Elas precisam saber que os esforços delas são valorizados. Já parou para pensar nisso aqui? Cara, tu trabalha... Tiago, eu esqueci a tua profissão. Qual que é? Tu é chefe, tu é quase dono lá, mas enfim... Desenvolvimento de materiais. Desenvolvimento de materiais. Olha isso. É várias coisas. Ele quer aumentar o currículo ainda. O trabalho dele é esse. Ele vai lá, ele faz isso e volta para casa. Agora, a Gabi, a profissão dela é fazer algo que o mundo não quer que ela faça. É algo politicamente incorreto hoje. Onde já se viu não enviar os filhos para uma creche, depois para a escolinha, depois para o ensino fundamental? Onde já se viu? É uma profissão que não tem apoio nenhum. É contracultural. Tu já percebeu isso? Tu chega em casa, tu te depara com uma profissional que está lutando contra o mundo. Essa mulher precisa do nosso apoio ou não? Ela não merece a nossa ajuda? O nosso encorajamento? Lembrando, se a tua esposa não está crescendo ou sendo frutífera, o problema é do homem, que não está nutrindo. O problema é teu, meu irmão. A grande questão é, não adianta tu querer consertar ela. Não adianta tu querer mudar ela sem antes mudar a si. Tu precisa mudar a ti, consertar a si, para que daí ela venha a frutificar, a se tornar frutífera. Amém? Em terceiro lugar, e no início eu falei que eram 3 cuidados, né? E eu menti, são 4. Tá? Perdão, acontece. Quem nunca mentiu? Atire a primeira pedra. Engraçado, né? Hoje o pessoal fala isso, mas não é a mulher que fala, né? Foi Jesus que falou, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tu estufou o peito ainda para falar. Mas não foi a mulher que falou, foi Jesus. Engraçado. Em terceiro lugar, este homem gera filhos crentes. Leia comigo ainda o versículo 3, segunda parte do versículo. Seus filhos serão como... Como o quê?
rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Rebentos da oliveira são brotos, são pequenas oliveiras, sabe? Oliveirinhas. São brotinhos, são pequenas arvorezinhas. O que o texto está dizendo para nós aqui dos filhos? Cara, a oliveira, não sei se tu reparou, mas a oliveira é algo muito importante na Bíblia, né? Lembra? Gênesis 8. Noé abre a janelinha da arca lá e ele manda uma ave. O que ela volta trazendo o quê? Um ramo de oliveira. Ou seja, a Bíblia está mostrando para nós, dentre tantas outras coisas, que os filhos, eles são um novo recomeço. Eles são um recomeço. É uma nova oportunidade. Deus, a cada filho, ele está dando uma nova oportunidade. Além disso, vamos adiante. A oliveira, ela é um símbolo, um sinal do óleo. A oliveira produz oliva ou azeitona. É da oliva que vem o óleo. Ok? O óleo na Bíblia é um sinônimo, é um sinal do Espírito Santo. A Bíblia está mostrando para nós que os filhos, eles são essa unção, essa capacitação. A Bíblia está mostrando para nós que os filhos são um remédio, porque o óleo também era usado em feridas. Eles eram usados para utilização nos enfermos. Tanto que no Tiago nós vamos ver, chamem os presbíteros e olhem ungindo com óleo. O óleo é usado para cura. Os filhos produzem cura no lar. Essa semana eu vi uma postagem no Instagram e eu até comentei. Nós vimos lá, é um meme que tem agora, uma trend. O pai fala assim para a família, estão reunidos e o pai diz assim, quem fizer bagunça vai dormir. Daí a mãe levanta, faz uma bagunça assim e vai deitar. Vocês já viram isso? A mãe faz uma bagunça desgraçada e vai deitar. E nesse vídeo, tinha o menino, ele ficava, cara, uma risada, sabe aquela risada gostosa de criança? Sabe? Aquela risada prazerosa, assim. Tava o menino rindo, assim. Eu comentei, eu botei, os filhos são cura. Essa risada dos filhos, ela é cura na família. Ela é uma cura. Os filhos dentro de casa são cura. É Deus mostrando ao casal que ele tem perspectiva, que as coisas não se resumem ao aqui e agora. As coisas têm um futuro, têm um projeto. As coisas vão avante. A tua vida não se encerra nessa vida. Tu está projetando algo para frente. Os filhos são isso na nossa casa. Os filhos são como a oliveira. São como a oliveira, os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Assim são os filhos. E mais importante, Romanos 11, se eu não me engano, Romanos 11, Paulo está falando da oliveira. A oliveira ali, ele está relacionando com o povo de Deus. O judeu, ele foi tornado oliveira brava. Sabe? A oliveira azeda, aquela que não presta. E nós fomos enxertados na oliveira. O que o texto está dizendo para nós é que além de qualquer coisa, e mais importante, os teus e os meus filhos são filhos crentes. Tu não tem que esperar o teu filho ser grande, ser dono de si, para daí ele aceitar o Senhor. A Bíblia está dizendo que os teus filhos já são rebentos da oliveira, eles já fazem parte daquela árvore que é Cristo, o povo de Deus, associado a Ele, ligado a Ele, enxertado nele. O teu filho já faz parte disso. Bendito é o nosso Deus, que não deixa esse trabalho para nós. Ele está dizendo, essa criancinha aí, essa criancinha no teu braço, já é minha, já me pertence. Já está na oliveira, já é um rebento da oliveira, já é uma oliveirinha. Cara, isso aqui devia fazer tu estar dando pulo. Porque a coisa mais preciosa, a coisa mais importante, o maior legado que tu pode deixar é um filho crente. Não tem nada mais importante na tua e na minha vida. Não tem nada mais importante que tu e eu possamos fazer. Não há herança que tu possa deixar melhor do que um filho e uma filha crente, que teme a Deus e segue o caminho do Senhor. E daí repete o ciclo do Salmo, bem-aventurado o homem
que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bendito é Deus, bendito é o Senhor, que nos dá, que nos entrega filhos que já fazem parte do seu povo, que já fazem parte do povo de Deus, filhos que participam da igreja, filhos que já experimentam desde pequenos o que é fé e arrependimento, e já vão vivendo isso, e já vão vivendo desde pequeninhos, porque eles estão presenciando isso aqui. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Mas para que isso aconteça, para que esse rebento da oliveira produza, o que é necessário? A mesma lógica da videira? Nutrir. Tu precisa cuidar. Tu precisa nutrir. Homem, presta atenção. Esse rebento que está no teu colo, esse rebento que está do teu lado, esse rebento da tua casa, tem que ser nutrido. Deus está dizendo, eu te dei um filho que já faz parte do povo, ok? Cara, eu sei que aqui vai ter aqueles presbiterianos, a galera que gosta de jogar aguinha na cabeça da criança, que já está exultando com isso aqui, tá? Esquece isso. Ninguém vai bater essa criança aqui. A questão é, Deus está te dando um filho e Ele está dizendo, já faz parte do meu povo. Faz a tua parte para que ele continue. Tu está entendendo? Ele já faz parte. Eu estou te dando um rebento. Já é uma oliveirinha. Já é uma oliveira júnior. Cuida. Nutre. Alimenta. Não é alimentar só com arroz e feijão. Alimenta com a palavra. Alimenta com oração. Alimenta com bênção. Alimenta com instrução. Alimenta criando na disciplina e admoestação do Senhor. Para que quando cresça... Lembra? Provérbios, nós lemos isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for grande, não vai se desviar. Os nossos filhos são do Senhor. São de Deus. E nós ensinamos isso a eles desde pequenos. Desde pequeninhos, tu papai, tu mamãe, já vai ensinando, meu filho, tu é de Deus, tu serve a Deus, nós temos um Deus, e é esse Deus que nós servimos, é a família de Deus que nós nos dedicamos, e tu vai ensinando o tempo todo, tu vai nutrindo, por quê? Lembra o que eu falei? Os filhos não decidem por si, não é uma democracia, não é um debate, não é uma votação. Os filhos não decidem, eu vou servir esse Deus, eu vou servir outro. Não, é o pai que diz, nós servimos a esse Deus. E tu nutre na criança aquilo ali. Amém? Em quarto lugar, este homem mantém a cultura da mesa. Lembra que nós falamos já no sermão sobre comunhão familiar? Nós estamos vendo aqui de novo. Finalzinho do versículo 3 ainda. Os filhos são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Da mesa. Isso aqui, essa cultura, ela precisa ser mantida, sustentada por ti. Ela precisa ser nutrida, porque tudo vai ocorrer em volta da mesa. A cultura, ela se inicia na volta da mesa. A família bem-aventurada come junta. Eles estão juntos se alimentando. Eles estão juntos. A cultura sempre flui da mesa. É assim que tu beneficia a cidade. Versículos 5 e 6 aqui. Que o Senhor abençoe desde Sião. Finalzinho, paz sobre Israel. Metade do versículo 5. Veja a prosperidade de Jerusalém.
Tu beneficia a cidade quando tu nutre essa cultura à volta da mesa na tua casa. É assim que tu faz. É assim que tu sustenta isso aqui. A família bem-aventurada, o homem bem-aventurado deve se lembrar disso e deve planejar as refeições de acordo com isso. De acordo com isso aqui. É dessa forma que este homem bem-aventurado mantém a cultura da mesa. E assim ele nutre sua esposa, seus filhos. E assim o homem bem-aventurado possui uma família bem-aventurada. Ele nutre uma família bem-aventurada. E essa família bem-aventurada serve a essa família maior, que é a igreja. Amém? Amém mesmo? Então vamos lá. 5 verdades sobre o lar agraciado, esse lar bem-aventurado. Primeira delas. Primeira das verdades. Deus quer que você seja mais do que feliz. Cara, presta atenção. O texto está falando como que deve ser a família, né? Correto? É o que Deus quer para ti e para mim. Amém? O termo bem-aventurado é mais do que feliz. É mais do que isso. Tu tem que entender que o que Deus quer para ti é muito mais do que tu entende por felicidade. O que a palavra de Deus está dizendo para ti é aquilo que Deus quer para tua casa. E o que Deus quer para tua casa vai muito além daquilo que tu pensa, daquilo que tu entende sobre felicidade. É uma plenitude de alegria, de bem-aventurança. Em segundo lugar, não existe felicidade fora de Deus. Não tem como tu esperar uma família bem-aventurada, uma família alegre, uma família feliz, afastada de Deus. Só há uma família assim, desse jeito, quando há um homem que teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor, e uma família que segue esse homem. Amém? Em terceiro lugar, presta atenção nisso aqui. A sua esposa e os seus filhos são o seu primeiro ministério. São o teu primeiro ministério. A tua primeira responsabilidade. Deus te deu uma responsabilidade. E a primeira delas, ou melhor, Deus te deu algumas responsabilidades. E a primeira delas é com esposa e filhos. Amém, homens? Tem uns que estão perturbados com os erros aí. Fique em paz. Faz parte. Viu? Falei que é uma profissão difícil. Amém? A tua primeira responsabilidade com a tua esposa e teus filhos. Você deve começar em casa. Então você pode trabalhar na sua casa para convidar estranhos, para que eles vejam a diferença de uma família que serve a Deus e uma que não serve. Para que eles vejam a diferença que Jesus faz na vida de um homem. Entendeu? Tu tem que se dedicar a esse teu primeiro ministério, para que outros vejam a vida de um homem bem-aventurado, com uma mulher bem-aventurada, com filhos bem-aventurados. Em quarto lugar, a quarta verdade é que a cidade precisa de famílias bem-aventuradas. E o texto fala, né? A prosperidade de Jerusalém, paz sobre Israel, a bênção desde Sião. Não tem como haver uma cidade, uma sociedade bem-aventurada, sem que para isso haja famílias que não sejam bem-aventuradas. Não tem como. Para que a cidade receba a bênção do Senhor, seja bem-aventurada, é necessário que hajam famílias bem-aventuradas. Amém? Em quinto lugar, e último, o seu legado é o cumprimento de Malaquias 2,15. Lembra que nós já lemos esse texto? Deus procura o quê? Uma geração piedosa. Quando tu vive essa vida aqui, tu obedece esse texto aqui, e tu aplica isso na tua casa, o legado que tu vai deixar, necessariamente, é uma geração piedosa. Nós cremos nisso. Nós confiamos nisso aqui. O legado na tua casa será uma geração piedosa. Amém? Fica de pé.
eu quero que a gente ore, e para encerrar essa série, eu quero que a gente ore pelas famílias. Vamos orar as famílias? Eu quero que te reúna, não sei se está todos juntos aí. Tu pode deixar, Jenny, Vitor, deixem aí, pode vir aqui. Eu quero que tu se junte à tua família. Su, vem com as meninas aqui, vamos orar juntos. Eu quero que nós oremos pelas famílias. Deus tem bênção para a nossa casa. Deus tem bênção para as famílias. Deus tem bênção para ti e para mim. E essa bênção inicia no nosso lar. Vem aqui, meu amor. Se juntem aí. Vamos orar pelas famílias? Vem aqui. Vem do lado de cá. Vem do cá. Todo mundo aí? Vamos orar, gente? Vamos orar pelas famílias? Homens, quero que vocês coloquem a mão na cabeça da sua esposa, dos filhos. Orem por eles. Invoquem a bênção de Deus. Invoquem a Deus e a bênção de Deus sobre eles. Amém? Orem por eles, abençoem eles. Orem e digam, eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos orar. Minha esposa vai orar, depois eu encerro orando. E eu quero que tu ore, meu irmão. Ora pela tua casa. Tu como pastor do lar, ora por eles. Ora por eles. Invoca a bênção de Deus sobre a tua casa. Quero te agradecer, Senhor. Bendito é o teu nome, Deus. Mais uma vez. Oh, Deus. Mais uma vez, a tua palavra foi pregada e nós ouvimos. Estamos encerrando mais uma Bendito é o teu nome, Senhor. sobre família. Queremos te agradecer, Senhor, por cada episódio. Bênção da tua parte, Senhor. Aprendemos mais de ti a cada dia. Eu te peço, Senhor, que derrame da tua graça. Olha para nós, Deus. Olha para as nossas casas. Olha para nós, De Senhor. cada homem, de cada pai, de cada líder de família. Amém. Amém. Cada um dos nossos irmãos, eu te peço. Amém, Senhor. Que tu dê saúde, que tu dê força. É, Que tu Deus. dê, Senhor, determinação. Que tu dê, Senhor, cada dia mais de ti, encha eles do teu Santo Espírito, para que eles possam cuidar das suas famílias, regar as suas famílias. Amém. da vida, É, Senhor. trazer, Senhor, o alimento para casa. Em nome sabendo de que é tu Jesus. quem dá, que é tu quem proporciona. Amém. Eu te peço, Senhor, que cada irmã, cada mãe, cada uma de nós possamos ser cheias de ti. Amém. Gratas a ti. a Em cada nome dia. de Jesus. Que nós possamos nos submeter em alegria aos nossos maridos, sabendo que eles estão fazendo de tudo para ser o mais parecido com Jesus a cada dia. Amém. Que nós Amém. possamos, Senhor, a cada manhã, Olha para nós, Senhor. levantar da nossa cama, agradecer ao Senhor, Amém. ensinar o melhor aos nossos filhos. Amando Aleluia. nossos maridos, ensinando os nossos filhos Amém. como eles devem amar o seu pai e a nossa irmã. Eu Amém. te peço, Senhor, que tu derrame da tua graça sobre as nossas famílias, sobre cada família, sobre cada Amém. um de nós, Senhor. Nos fortalece, nos santifica, ajuda-nos que cada vez que foi falado, tudo que foi pregado, que se faça vivo no nosso coração, que se faça vivo em nossas mentes, que nós possamos, Senhor, realmente viver uma vida que é onde o teu nome é glorificado. Amém. Que a nossa vida seja, Senhor, que a nossa casa seja um pedacinho do céu a cada dia. Eu te peço, Senhor, não nos deixe falhar, continue cuidando de nós, nos guardando, nos mantendo em pé na luta da tua graça, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu chego na tua presença agora, Senhor, clamando a ti, pelas famílias, Senhor, por essas famílias que estão aqui, pelos que não estão aqui, mas que vão acompanhar o sermão depois, aqueles que não puderam vir, aqueles que tinham planos de vir e não conseguiram. Ó Deus, eu clamo por cada um,
Eu peço, Senhor, que Tu abençoe a cada casa, a cada família. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos lares abençoados, bem-aventurados, que a nossa casa sirva a Ti fielmente, que a nossa família sirva a Ti, ao Teu reino, com fidelidade, com propósito, com intencionalidade. Olha para nós, Deus, e conceda-nos uma porção dobrada do Espírito Santo, para que a capacidade que temos de Te servir seja dobrada, seja aumentada. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo por cada um que está aqui, abençoa estes homens, Senhor. Eu oro por eles neste momento, Senhor, e eu clamo a Tua bênção pela vida deles. Eu clamo a Tua bênção, o Teu favor, o Teu cuidado, a Tua proteção. Abençoe estes homens, Senhor, que sejam protetores na sua casa, que sejam como um muro a uma cidade, sejam eles nas suas famílias. Abençoe estes homens, para que eles venham se dedicar, para que venham se doar, para que venham entregar as suas vidas pelas suas esposas e pelos seus filhos. Abençoe estes homens com prosperidade, que haja condições financeiras, materiais, para o cuidado e o sustento das suas casas. Abençoe estes homens com capacidade espiritual, com entendimento bíblico, para que haja sempre ensino piedoso nas suas casas, para que haja sustento espiritual nas suas casas, para que haja amadurecimento nas suas casas. Eu abençoo estes homens no nome de Jesus, para que haja, Senhor, amor, dedicação da sua parte pelas suas famílias, que ao contrário do que a cultura prega hoje, Senhor, estes homens venham viver para suas casas, se doar pelas suas esposas, serem fiéis às suas esposas, viverem em volta dos seus filhos, com sua presença física com seus filhos, que não haja ausência desse pai, que não haja ausência da figura paterna em casa. Em nome de Jesus eu abençoo as minhas irmãs com cuidado, eu abençoo as minhas irmãs no nome de Jesus, com dedicação, que, Senhor, haja contentamento nos seus corações, não deixe-as perder o contentamento, não deixe-as ver as circunstâncias ruins apenas, mas que elas vejam oportunidades, que elas vejam, Senhor, ponto de inflexão, que elas vejam pontos de crescimento, oportunidades do Senhor, para que a sua casa seja abençoada por meio delas. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, dê-lhes paciência, dê-lhes longanimidade no cuidado com seus filhos, dê-lhes sabedoria para que instruam seus filhos, mulheres piedosas, capazes de transformar o mundo, criando crianças, filhos que vão impactar a sociedade. Em nome de Jesus, eu abençoo essas crianças, que nós tenhamos geração piedosa. Eu abençoo, Senhor, os nossos filhos, para que tenhamos filhos crentes, filhos que vão trilhar o nosso caminho, servir o mesmo Deus que nós, servir ao mesmo Senhor que nós, filhos que vão cuidar da igreja quando não estivermos mais aqui, filhos que vão servir, se entregar à igreja, à família de Deus, quando não estivermos mais aqui. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, pela bênção da Tua parte sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu abençoo as minhas filhas, eu abençoo-as no poder do Espírito Santo, eu abençoo, Senhor, com bênçãos espirituais, bênçãos materiais da Tua parte. Guarde o coração delas, abençoe a minha esposa, essa riqueza que Tu me deu, essa mulher guerreira ao meu lado, essa mulher corajosa que Tu me concedeu. Abençoe a minha casa, abençoa-nos, Senhor, para que tenhamos mais da Tua parte, para que tenhamos mais de Ti em nossas casas, e nossas casas sejam de fato um posto avançado da igreja, e a igreja um posto avançado do reino. Em nome de Jesus. Por fim, eu repreendo qualquer ataque diabólico, eu repreendo qualquer opressão maligna sobre essas casas, sobre essas famílias. Eu te repreendo, diabo, Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus. Tu não tem poder sobre essas famílias, tu não tem poder sobre essas casas. Em nome de Jesus, tu está repreendido. Que o sangue de Cristo cubra a cada um aqui. Que o sangue de Cristo abençoe a cada um aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Aplaude o nome do Senhor. Bendito é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.